E nós que estamos aqui, nós vamos partilhar da palavra de Deus, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ali no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia, aleluia. João, capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. De João inicia aqui o capítulo 1, iniciando ali o homem de Deus João, que era o discípulo amado de Jesus, caminhou com Jesus, ouviu o próprio Jesus, teve esse privilégio. Ele descreveu assim, João capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz assim: do princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Baixe sua cabeça, feche teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, reunidos neste lugar porque amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, e queremos a cada dia ouvir a Tua voz. Senhor Jesus, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, e não venhamos sair deste lugar da mesma forma como chegamos, mas sejamos lavados, transformados, alimentados pela Tua palavra. Que os nossos olhos espirituais nessa manhã sejam abertos, que os nossos ouvidos espirituais nessa manhã sejam abertos, e que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Nós lemos aqui essa passagem do Evangelho de João, capítulo 1, do 1 até o 14, onde João está falando, sabe acerca de quem? Jesus. Ele está falando de Jesus. Jesus, ele está ali desde o princípio, tudo foi feito por intermédio dele. Depois ele fala sobre o João que veio, que é o João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. E ele fala algo poderoso aqui. Ele diz ali, no versículo 11, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, versículo 12, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. João aqui revela algo poderoso do quesito a ser filho de Deus. Olha aqui para mim, eu sei que nós fomos criados numa cultura onde, na nossa ideia, todos são filhos de Deus. Não sei quantos já assistiram aquele filme O Todo-Poderoso, com Jim Carrey. Quantos já assistiram esse filme? É muito engraçado, né? É engraçado que no início do filme fala sobre Deus. Deus tem 7 bilhões de filhos. Naquela época, né? Agora já estamos nos 8 já, né? Mas Deus não tem 7 bilhões de filhos. Na verdade, não chega nem a metade disso. Porque o que João fala aqui
é que aqueles que creram, ele fala que deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Sabe, isso é uma palavra que é poderosa, porque o Senhor Jesus, quando Ele veio, eu quero até que você abra a sua Bíblia ali em João capítulo 17. Quando o Senhor Jesus veio, Ele veio trazer uma imagem completamente diferente de Deus que as outras pessoas conheciam. Olha só o que o Senhor Jesus disse ali em João capítulo 17, o versículo 6, esse capítulo é a oração sacerdotal de Jesus. E ele faz uma declaração aqui poderosa no versículo 6, ele diz assim, ele orando, ele falando com o Pai, ele diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus está dizendo que Ele veio e revelou o nome de Deus para eles. Sabemos que Deus não é nome, Deus é o título, né? Mas Jesus veio e revelar o nome. Aí você pergunta, mas que nome é esse? Porque, só para você entender, naquela época, o povo judeu, nós estamos a falar de um povo que vivia já ali há muito tempo, eles já conheciam muitos nomes de Deus. Os nomes deles eram IHWH, que é o Yahvah, que é muito difícil de pronunciar, Elohim, El Adonai, Eshie, Asher, Eié, que é os nomes complicados dos judeus, Hashem, Yah, Yahvah, Tzevoat. Eram os nomes que o povo judeu conhecia. Fala, esse é Deus. E de repente Jesus chega e fala: eu vim revelar o teu nome para eles. Aí eu te pergunto, mas que nome é esse? Simples. Quando Jesus chega ali em Mateus capítulo 6, e os discípulos tinham perguntado, falando assim: Jesus, ensina-nos a orar. E lá em Mateus capítulo 6, olha só o que o Senhor Jesus disse ali no versículo 9. Mateus 6, 9, Ele diz assim: vocês devem orar assim: Pai nosso. Olha aqui para mim. Eu sei que a gente está muito acostumado com a oração do Pai Nosso, e muitas vezes faz de forma simplesmente mecânica. Mas a declaração que o Senhor Jesus está fazendo aqui, isso para os judeus foi um escândalo. Ninguém chamava Deus de Pai. Ele era o El Shaddai, Ele era o Yahvé, o Deus grande, o Deus El Shaddai, El Shammah, Eloi. Mas de repente Jesus vem e fala: chama Ele de Pai. Pai Nosso. Jesus ensinando para os discípulos, Ele estava querendo dizer: olha, eu sei que vocês às vezes ficam, quando vocês vão orar para Deus, vocês ficam falando Deus Todo-Poderoso, Abraão, de Isaac, de Jacó, e Ele só está dizendo: não faz isso não. Chega para Ele e fala: Pai. Isso revela a forma, o coração de Deus, da maneira como Deus quer nos relacionar, a maneira como Deus quer se relacionar conosco. Fala para quem está ao seu lado: Deus quer se relacionar contigo como um pai. Ei. Sabe, isso é algo tão poderoso, porque esse é o coração de Deus. Jesus veio revelar o coração de Deus. A palavra fala que Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus disse que quem olhasse para Ele olhava para o Pai, e Ele veio apresentar um Deus como Pai. Aí geralmente nós temos aquela ideia: não, todos nós somos filhos. Fala, não. Nós temos que ir para a palavra de Deus. Nós lemos aqui no versículo 12, João, ele diz, o apóstolo João, ele diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos como uma criação de Deus. Você foi criado por Deus. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Por isso que a pessoa que está do seu lado é bonita. Olha para ela aí, ó. Porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas você ter sido criado por Deus ainda não te fez filho, não te tornou filho. E aqui João, ele coloca um caminho, requisitos, critérios para se poder tornar filho. Não sei você, mas eu quero viver como um filho de Deus.
E aqui, João, aqui em João capítulo 1, ele fala algumas coisas, e eu quero que nós vejamos isso. Esses critérios, esses pontos que João fala para se tornar filho. A primeira coisa que ele fala, está ali no versículo 12, acompanhe na sua Bíblia, de como se tornar um filho de Deus. E a primeira coisa que ele fala no versículo 12, ele diz assim: contudo, aos que o receberam. Primeiro critério ele fala, receber Jesus. Pergunta para quem está do seu lado, você já recebeu Jesus na sua vida? Eu sei que, inclusive eu já ouvi, né? E tem a sua verdade, a sua lógica. Muitas pessoas falam, não, que isso, não é você que recebeu Jesus, é Jesus que recebeu você. Também é verdade, porque nós estávamos mortos, Ele que nos deu vida. Mas aqui João está dizendo que nós precisamos recebê-lo. Deixa eu te dizer uma coisa, receber Jesus significa Ele vindo morar em mim. E a partir do momento que eu receber, a minha vida a partir de agora se tornar 24 horas com Ele na minha vida. A palavra de Deus diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Gabriel na semana passada compartilhou a palavra ali de João, onde o Senhor Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, ei, o critério para se tornar filho de Deus e para poder se chegar ao Pai é receber Jesus, irmão. Não é receber outro, não. É só Jesus. A palavra de Deus diz, contudo aos que o receberam. Por isso fala para a pessoa que está do seu lado aí, se você não recebeu Jesus ainda, fala, hoje você vai ter oportunidade. Aleluia. Segunda coisa que João fala aqui nesse texto, ele diz assim, contudo, aos que o receberam, que é o primeiro, e o segundo ele fala, aos que creram no seu nome. Você crê em Jesus? Você crê no nome de Jesus? João capítulo 3, versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. João está dizendo aqui, você recebe Jesus, mas não só recebe, você crê nele. Você crê que Jesus veio há cerca de 2000 anos atrás, como um filho de Deus, o Deus encarnado, viveu uma vida perfeita, teve o seu ministério por 3 anos, e aos 33 anos, ele foi crucificado ali naquela cruz, e morreu por causa dos nossos pecados, para que hoje, através dele, nós tivéssemos acesso ao Pai. Você crê nisso? Mas eu quero ler algo aqui, porque quando nós falamos de crer, parece que se torna uma coisa muito subjetiva, porque às vezes a gente ouve pessoas falando, não, eu creio em Jesus, aí você olha para a pessoa, olha para a vida da pessoa, pelo vocabulário da pessoa, fala, rapaz, essa pessoa crê em Jesus, que Jesus será que ela acredita, né? Abre a sua Bíblia ali em Tiago, no capítulo 2. Porque Tiago, ele é muito prático no quesito à fé, ao acreditar. E nós estamos falando de crer em Jesus, nós estamos falando de fé. E quando nós falamos de fé, olha só o que Tiago diz ali. Tiago capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 14. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Isso pode te confrontar hoje. Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também é a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil?
Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Forte isso, não? Porque tem muitas pessoas que falam que tem fé. Não, eu acredito em Jesus, mas a vida dela não condiz com aquilo que ela está falando. E o Tiago, eu fico imaginando, o Tiago devia ser, sabe aquela pessoa que não tem papo na língua? Devia ser o cara desse. Você está falando que você tem fé e não tem obra? Mostra-me a sua fé sem obras e eu te mostro as minhas obras com fé. Porque você ter obras e não ter fé não quer dizer nada. Mas você ter uma fé verdadeira, consequentemente, tem que resultar em algo. Quantos estão entendendo? Você dizer que tem fé e só dizer da boca para fora, isso para Deus não quer dizer nada. Porque a nossa fé vai fazer mudanças. Não sei você, mas quando eu tive a minha experiência com Jesus, quando eu tive meu encontro com Ele, aí que aconteceu? A minha vida mudou completamente. Os palavrões que eu falava, eu não falava mais. O comportamento errado que eu tinha, eu deixei de ter. Tudo começou a mudar, porque a minha fé gerou resultados na minha vida, e demonstraram, não, isso é uma fé verdadeira. Quantos estão entendendo? Mas tem muitas pessoas que só sabem falar que tem fé. Não, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas você nem lê o que Ele fala. É igual quando você vai falar com um muçulmano: eu acredito em Jesus. É mesmo? Vamos falar sobre o que Ele falou então. Mas não sabe. Por isso que a fé, e quando João ele fala aqui, aqueles que o receberam e creram nele. Irmão, esse crer não é algo superficial, não. Não é algo que a religião nos aponta, não é isso. É crer verdadeiramente em Jesus, ao ponto da nossa vida ser mudada. Essa semana nós estávamos na célula, foi ali na casa da Melissa e do Fernando. A Melissa está ali, né? E ela compartilhou algo que ela fala que é o versículo dela, né, Melissa? Que ela diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando você conhece a verdade, que é Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade te liberta, muda a sua vida, muda o seu comportamento, muda o seu palavreado, muda tudo, e você começa a demonstrar frutos de uma fé verdadeira. Tem muito crente se enganando, dizendo que tem fé, mas não vive uma vida de acordo com a fé que fala. Ah, não, eu tenho fé, eu amo a Deus, Deus é o primeiro na minha vida, mas chega no domingo ele não vai no culto, porque ele fala uma coisa e vive outra. Ah não, eu creio em tudo aquilo que Jesus fala. Rapaz, Jesus já falou tanta coisa, você nem sabe o que Ele falou, como é que você fala que crê? Por isso que a fé é algo verdadeiro. Tiago ele fala, é algo muito prático. Não adianta você falar que tem fé e não tiver obras, não tiver o resultado da sua fé. O que você faz de acordo com a sua fé? E quando João fala aqui, aos que receberam e aos que creram no seu nome, é crer de verdade, irmão. Porque aquele que crê de verdade se torna filho. Sabe que a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Cristo. Muitas vezes a nossa fé é errada, distorcida, equivocada. Olha aqui para mim, porque nos foi ensinado errado. E eu costumo dizer isso, eu sempre falo isso: você não precisa acreditar em mim. Pega a sua Bíblia e lê ela. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Eu não estou falando a minha opinião, aquilo que eu acho. É o que está escrito na palavra de Jesus. O que está escrito na palavra de Deus é o que os apóstolos, orientados por Jesus, falaram. Aqueles que o receberam e crerem em Jesus,
esses recebem o poder de se tornarem filhos. Quantos estão entendendo? Aleluia, aleluia. Terceira coisa que João ele fala aqui, e está aqui no versículo 13, ele diz assim: os quais, aqueles que receberam, e depois aqueles que creram em Jesus, ele diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Abra sua Bíblia ali em João capítulo 3, vai um pouquinho para frente, porque o Senhor Jesus ele fala sobre o que é nascer de Deus. João capítulo 3, nós vamos ler aqui a partir do versículo 3, onde Jesus está a ter uma conversa aqui com um líder religioso, Nicodemos. E esse líder religioso estava muito curioso, ele queria conhecer a verdade, e ele teve uma conversa com Jesus. João capítulo 3, a partir do versículo 3, olha só o que Jesus disse. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Terceira coisa que João fala aqui, sabe o que tem que fazer? Nascer de novo. Não sei se você já viu alguma pessoa quando ela nasce de novo espiritualmente. Ela teve uma experiência com Jesus, nasceu de novo, parece que os olhos foram abertos, e agora ela tem que aprender tudo. Aprender a ler a Bíblia, aprender a falar, aprender a orar, aprender a se relacionar com Deus como Pai, a se relacionar com Jesus que agora veio habitar dentro dela. É uma nova vida. Ela pode ter 50 anos, mas ela ali é um bebê espiritual que vai aprender. E sempre vai ter uma pessoa mais experiente ali para poder ajudá-la, acompanhá-la, a discipulá-la, a ensiná-la, a tornar ela um discípulo de Jesus. Mas ela precisa nascer de novo. E não é nascer da carne, é nascer do Espírito. Aí você fala: mas como que é isso? É mais ou menos assim, não dá para explicar muito bem, só tem coisas que você só consegue ter mais ou menos uma ideia, mas é só vivendo. É aquele momento onde você teve revelação, onde você conheceu a verdade, os seus olhos se abriram e o seu sentimento é: meu Deus, como é que eu não via isso antes? Meu Deus, por que eu não conheci isso antes? O que eu estava fazendo da minha vida? Porque você conheceu a verdade, o seu espírito nasceu, e agora uma nova vida se inicia, a vida com Deus, a vida com Jesus, a vida como um filho de Deus. Por isso fala para quem está do seu lado: para você se tornar um filho de Deus, você precisa nascer de novo. Ah, mas eu tenho 90 anos. Eu gosto muito de compartilhar o testemunho do nosso pastor Silvio, lá do Brasil, que ele foi a primeira pessoa da casa dele a entregar a vida para Jesus. E ele orou pelo pai dele durante 17 anos. O pai dele, pensa naquele filho de italiano duro. Mas um dia, esse filho de italiano foi numa reunião. Jesus tocou nele. Ele viu e teve a experiência da realidade de Deus, que não era uma religião, era um Jesus vivo, que não está pendurado na cruz, ou não é nem um menino, é glorioso, vivo, que é real, que fala, que toca. Ele teve uma experiência com 78 anos, e com 78 anos ele entregou a vida para Jesus, nasceu de novo e foi batizado. 78 anos, ali ó, já estava ali na curva da boa esperança, aleluia. Mas teve tempo de conhecer não uma religião. Jesus não veio a mostrar a religião, Jesus veio, como nós lemos, revelar o nome de Deus, o Deus como Pai. Sabe, eu estava orando na semana passada, e o Senhor Jesus falou comigo de forma muito clara: o que Portugal precisa é de ter Deus
como um pai. E quando ele falou isso para mim, eu nem lembrava que hoje ia ser dia da mãe. E glória a Deus pelas nossas mães, aleluia. Que nós estamos aqui porque elas nos aturaram muito, aleluia. Mas muito mais do que a nossa mãe, o que nós precisamos é de ter Deus como pai. E aqui João, ele mostra o caminho. Precisamos receber Jesus, precisamos crer nele, precisamos nascer de novo. Sabe, talvez você na sua vida, passou a sua vida inteira com uma ideia de um Deus, com uma ideia de Jesus, com uma ideia de religião completamente equivocada e distorcida no quesito ao que está escrito na palavra de Deus, no quesito daquilo que o próprio Senhor Jesus disse. E aí de repente você cai não digo de paraquedas, porque nós estamos na cave, mas você é convidado por uma pessoa para vir aqui, e de repente você escuta isso, e você pensa, ué, eu te aconselho, arranje uma Bíblia, confere isso que eu estou te falando. Isso é a palavra de Jesus, é o que está escrito na palavra de Deus. E o desejo do nosso coração é que a cada dia novos filhos de Deus nasçam, possam conhecer a verdade, se achegar a Jesus, receber Jesus, crer em Jesus, nascer de novo e se tornar filho de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora. Eu queria que nós orássemos. Pessoal aqui do louvor pode subir. Sabe, deixa eu te dizer algo nessa manhã. O que mais nós precisamos é de conhecer a Deus como um pai, porque foi assim que Jesus veio apresentá-lo, e nós queremos ser como o Senhor Jesus é, nós queremos aprender com Ele. Por isso eu queria convidar você nessa hora a fechar os seus olhos. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Eu queria que você pudesse aproveitar essa letra dessa canção e você apresentar o teu coração para Deus nessa hora, de você poder se achegar a Ele, não como um religioso, não como um Deus longe, não é isso, de se achegar a Ele no espírito de filho, de falar: Deus, até hoje eu tenho tratado o Senhor como Deus longe, que quem sou eu para querer chegar perto, e o Senhor me diz hoje que o Senhor me quer ter como filho. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Enquanto nós estivermos cantando, faça na letra dela o seu clamor a Deus nessa manhã, em nome de Jesus, amém?